Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Toda vez que você achar que o problema tá fora, certifique-se de que ele não tá aqui dentro. Só o cortesiano. Um problema a gente sempre vê como algo que veio nas nossas vidas e nos deu um soco na cara. Completamente óbvia. Vem de fora o tempo todo. Aí pronto, nosso dia fica ruim, nossa vida é uma bosta. Parece que a gente coloca a gente numa posição de desvalor em relação à vida. Como se a vida fosse um vilão que luta contra o tempo todo. O que eu tenho percebido mais e mais é que muitas coisas são de fato reflexo da gente. Reflexo de como a gente enxerga as coisas. Eu sei que é super difícil, né, ter uma visão positiva, ainda mais quando você, sei lá, se sofre de depressão ou algo do tipo, mas mesmo quando não se sofre de nada disso, tá vivendo num mundo cada vez mais exigente, mais egoísta, meio cético também. Então é natural que a gente já não tenha uma predisposição pra pensar positivo de acordo com tanta coisa, tanta exigência que vem no nosso mundo. Tá ficando cada vez mais meticuloso e perfeccionista, na minha opinião. É natural, no mínimo, a gente ter uma certa dificuldade, assim, pra ver o lado bom das coisas, dependendo do que a gente tá consumindo, principalmente. Então eu tenho me preocupado muito em me inspirar, sabe? Porque a motivação não é uma coisa constante, não é uma coisa que... A maior parte do tempo, talvez você não esteja motivado. O que eu consumo pra realmente me inspirar? E eu sou uma pessoa que eu preciso desse levante, porque senão vem pensamentos intrusivos, vem questões que eu ainda não trabalhei direito, e isso tudo vai se agrupando e eu acho que é pouco, mas acumula. Então eu busco muito agora, que eu tô ficando mais consciente, e de como eu quero estar feliz no agora, no dia a dia e tudo mais, que não significa explosão de felicidade o tempo todo, mas simplesmente uma paz interna. Eu tenho buscado consumir mais coisas que eu acho que estão de acordo com isso, sabe? Porque não tem problema nenhum você escutar uma música deprimente quando você quer chorar, ou até, sei lá, ver umas coisas tristes, ou documentários de crime, sabe? Coisas que, enfim, não são leves, mas você quer ver. Tem filmes pesados que são super legais de ver também, mas o ponto é, no meu dia a dia, será que eu já começo me dizendo coisas? Que coisas são essas que eu já começo me dizendo? Será que no celular, o que eu encontro no celular logo de manhã que eu pego? E por aí vai, essas músicas com letras negativas, será que eu escuto elas com muita frequência? Será que é sempre que eu tô projetando no meu ouvido, literalmente o fone de ouvido te dizendo, sei lá, eu sou uma merda e a minha vida é muito ruim. Tipo, hoje eu ouvi uma música indo pro trabalho que eu fiquei tipo, gente, eu vou trocar, tipo, ai, pobre de mim, coitado de mim, porque ninguém me quer, ninguém me ama. E eu fiquei tipo assim, gente, calma aí, tipo, eu não quero me conectar com isso, sabe? E pode ser uma música divertida e inofensiva, mas se é um hábito, se é uma coisa que é fora dos seus momentos apropriados, pode acabar se tornando, sim, uma coisa que fica no seu subconsciente. Então eu tomo mais cuidado com o que eu vou consumir também. Eu não me impeço de consumir nada. Eu tenho meus critérios, assim. O ponto é, de fato, a vida pode ser, sim, injusta muitas vezes, mas ela não precisa ser só injusta. E ela não é só isso. Eu tive uma experiência semana passada, eu não tava conseguindo ver as coisas de forma clara. E eu tenho uma espiral negativa que se eu alimentar ela, e ela só piora até realmente eu estar num estado deprimido, entendeu? Então, atualmente, eu tô tomando muito mais cuidado com as coisas que eu tô me falando, porque me veio essa reflexão. E é engraçado que só aos 26 anos realmente se consolidou isso na minha cabeça. E eu não sei exatamente por que levou esse tempo, mas outro dia eu me perguntei, gente, eu me deixo às vezes entrar nessa narrativa que eu crio pra mim mesma, que não é nem verdade. Que é uma narrativa onde justamente a vida é a vilã, que eu não tenho nenhuma chance contra ela. Calma aí, tipo, eu tenho todos os motivos do mundo, eu tô me validando nesse sentido, mas precisa ser isso? Se eu escolhesse que não é isso, e aí, claro, tem todas as lutas internas e tal, mas eu acho que eu tô num momento muito onde isso funciona, essa mudança de perspectiva pelo menos funcionou, e foi a partir dessa experiência espiritual, porque eu tava com essa dificuldade de ver as coisas de forma clara, tanto pensamento intrusivo e matutação e questões, gatilhos e acúmulos, que eu tava com muita dificuldade, eu não tava vendo as coisas como elas eram, pelo menos optando por uma coisa muito mais negativa pra mim. Então, é irônico, porque eu sou atriz e eu também tenho essa facilidade, de fato, de me colocar no lugar dos outros, é uma coisa que eu sinto, sabe? Eu sinto muito quando é uma pessoa importante pra mim e ela se machuca, pra mim atravessa em mim. Então, tipo, eu tenho essa conexão, mas parece que eu não consigo usar pro meu benefício. Por quê? Por que eu consigo dar isso pros outros, essa empatia, essa compaixão, mas comigo eu não consigo me colocar no meu próprio lugar, entendeu? Tipo, por que eu tenho que diminuir o meu lugar pra então me colocar nesse lugar, pra poder me imaginar nesse lugar? Então eu falei, e se eu me imaginasse em outro lugar, no lugar que eu acho que eu deveria estar, né, pra mim mesma e pros outros. Enfim, contradições da vida, tá vendo? Mas nessa experiência, eu tava numa praia com muito boas companhias, mas
eu não tava conseguindo aproveitar o momento. Eu tava totalmente drenada, completamente esgotada. Tive muitas questões na semana, sabe? Tipo, brigas intensas, sobrecarga, insônia, pensamentos intrusivos, acúmulo de estresse. Tudo isso eu misturei também com várias energias de outras pessoas, que eu fui pra eventos, então mexe com a energia, né, da gente. E eu tive essa troca sobre espiritualidade e perspectiva. E depois dela, parece que se abriu um portal na minha frente, sabe? Não literalmente, eu não vi um portal, relaxa, não é esse tipo de troca. Mas, nossa, eu realmente senti como se a minha mente estivesse abrindo, como um dia nublado que vai se abrindo, assim, sabe? As nuvens vão saindo do céu. Aí eu falei, gente, calma aí, eu tô vendo as coisas muito errado. O que é isso? O que é esse acúmulo todo que tá na frente da minha cabeça, que tá me impedindo de acessar o que eu realmente acho, quem eu realmente acho que eu sou e tudo mais. Eu me senti totalmente presente. Então foi uma experiência muito incrível pra mim, porque pareceu que a minha mente descolou dessa visão que esteve apegada durante tanto tempo, que as coisas são assim, que eu sou assado, que o que eu tô escolhendo ver nisso tudo, né? E ali eu percebi que era um problema de perspectiva. Assim, eu não me tiro razão por nada que eu vi, porque existe uma construção de coisas, né? A gente não pode, acho que, ser maligno com a gente nesse sentido e falar, tipo, nossa, mas eu tava tão viajando aqui. Mas, gente, a gente constrói a perspectiva baseada nas nossas experiências. Então, às vezes você passa por algumas coisas e você começa a perder fé. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi, tipo, caramba, eu também não estou, digamos, facilitando a minha vida vendo as coisas dessa forma. Então, por que eu continuo escolhendo enxergar a vida dessa forma? O que eu posso fazer pra mudar? E é isso, né? A vida é surpreendente, às vezes pro bem, às vezes pro mal, às vezes pra nenhum dos dois. Mas eu tava tão presa na minha própria realidade do meu dia a dia e meio que aceitando a vida como é, as coisas como são, nessa visão mais negativa, que eu entrei nessa espiral ansiosa e eu ativei um lugar bem sensibilizado. E eu começo a pensar se essa mentalidade fragilizada era uma coisa que eu desenvolvi apego. Porque vai ver, eu aceitar essa mentalidade fragilizada de que, eu não sou boa o suficiente, ou as coisas não funcionam pra mim, vai ver mais fácil, vai ver quando eu quebrar a cara não vai doer tanto. Só que a verdade é que não vai. Não vai me proteger de nada. E, tipo, é natural, o nosso cérebro não só quer buscar conforto, mas ele também quer nos proteger das ameaças. Então é natural que ele fique ali, mas isso dá merda, mas isso dá merda. Só que não precisa ser um modo de vida, sabe? Tipo, acho que tudo bem o cérebro te avisar algumas coisas, mas você também dizer, calma aí, agora eu vou pensar e eu vou ver se isso realmente é uma coisa que eu quero dar atenção ou não, e usar essa observação como observação e não como obsessão pra poder dizer que vai dar tudo errado. A aceitação de que a vida é como é pode ser muito benéfica, tipo, pra gente manter o pé no chão, pra gente entender quais são as nossas possibilidades, qual é a nossa realidade, até pra caso a gente queira mudar, a gente precisa saber primeiro qual é, aceitar, né, de fato. Ninguém resolve nada em negação, então, realmente, é bom. Mas, por outro lado, aceitar dessa forma, pro seu mal, assim, entre aspas, você dizer, não, as coisas são assim mesmo, é isso aí, começar a se justificar nesse lugar, é muito limitante, porque, caramba, você viveu esse tempo e teve experiências e talvez até tenha repetido padrões, mas, caramba, será que a gente não pode escolher diferente? Quais são as questões que batem nesses lugares? Enfim, e por aí vai, explorar, né? Por exemplo, nós não somos nossos pais. Da forma a gente é, mas você entendeu. Tipo, a gente não é literalmente, não necessariamente porque eles viveram de uma forma, a gente precisa viver exatamente igual ou escolher as mesmas coisas. É claro que críticas construtivas, conselhos, experiência, tudo isso a gente já sabe que tem, provavelmente, né? Porque viveram muito mais que a gente. Então, tudo bem. Mas a verdade é que cada um que nasce em uma fase tá vivendo num mundo diferente. Porque o mundo que a minha avó viveu era outro. O mundo que a minha mãe viveu era outro. E o mundo que eu vivo é outro. Ainda é o mesmo, mas também mudou muita coisa. Tem coisas que ainda são resquícios do mundo dela, sabe? E tem coisas novas que ela não experimentou, mas eu sim. Então, sim, existe uma questão de, caramba, eu vou escutar pessoas que estiveram aqui mais tempo, eu vou saber acolher coisas de pessoas que me amam, que querem meu bem e tudo mais, mas confundir isso com a minha verdade, o que eu quero fazer com a minha vida, o que eu quero viver, eu não preciso seguir um mapa, eu não preciso seguir o passo a passo exatamente como foi feito. Eu posso ouvir, eu posso absorver, mas eu posso também me questionar se é assim que eu quero continuar. E tem tradições de família que são legais de manter, mas tem tradições que a gente deveria cortar completamente, ciclos viciosos e certos egoísmos. Então, não é pra descredibilizar ninguém da sua família ou da minha, mas pensar que, caramba, a gente não é o outro. A gente é a gente por uma razão, assim, e independente do que ela seja, a gente pode escolher coisas diferentes. A gente pode escolher que as tradições
não saudáveis não passem. Eu não vou ser uma pessoa não comunicativa. Isso é uma decisão. Foi uma decisão consciente que eu tomei. Que eu olhei pra minha família, a comunicação que acontece, e eu falei, gente, isso não é comunicação. E às vezes você pode olhar pra um amigo e ver isso, ou você vê isso em você e você não querer pra você, e você querer mudar, e por aí vai. É quase como assumir responsabilidade pra si de quem você quer ser. E não deixar na mão dos outros pra eles contarem como é que vai ser a sua vida. Não é uma história que você tá ouvindo de alguém. A sua vida é a sua vida. Você está vivendo, você está escrevendo enquanto você vive. Então, por que a gente se coloca numa posição de ouvinte, né? Quando se trata de familiares, principalmente, ou de pessoas que estão numa posição mais experiente que a nossa, uma pessoa que vai ditar como vai ser a vida. Só que muitas vezes não é. Não é porque não dá pra saber se vai ser a mesma coisa. E às vezes você vê as coisas diferentes. Então, é um empoderamento, de certa forma, você dizer, eu não vou ser essa coisa, eu não vou querer isso pra mim, eu quero mudar esses padrões geracionais. Tem padrões geracionais que a gente nem percebe, que tipo assim, a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, sabe? E aí, para onde? Vai acontecer com a minha filha também, ou com o meu filho? Eu não quero, entendeu? Assim, não só das mulheres, tá? Do meu pai também. Mas é sobre uma decisão consciente de tipo, eu não quero isso pra mim, ou eu quero isso pra mim. Tipo, tem gente que herda coisa dos pais, por exemplo, uma empresa, uma coisa assim. E aí a pessoa pode dizer, quero ou não quero, mas ela vai pensar, né, sobre, enfim, possibilidade. É só um exemplo, tá? Eu não faço ideia de como funciona, mas vai ponderar se você quer seguir carregando algo ou não. Se você quer continuar perpetuando uma certa narrativa que não é sua. Não só sua família, mas amigos, grupos de amigos muito antigos que você tem, às vezes, dificuldade de se impor. Seja o que for, você pode sim ter a sua perspectiva. Se o que você foi ensinado e o que você acreditou uma vez vai continuar sendo o que você acredita. Enfim, eu comecei a catar pontos de muito menos os motivos da narrativa embaçada que eu tava tendo, mas quais eram os incômodos, porque a partir dos incômodos eu conseguia ter mais pistas do que tava rolando aqui dentro. E eu percebi quantas desculpas eu não crio. Eu fico falando que eu quero evolução em certas áreas da minha vida, mas quando vem a oportunidade, às vezes, de um evento que seja, eu escolho ficar em casa porque eu tô muito cansada. E, tipo, tudo bem, eu posso estar muito cansada, eu posso ter trabalhado o dia inteiro aquele dia, mas tem certos risquinhos, assim, que a gente tem que tomar, sabe? Não é todo evento que eu vou, é óbvio, sabe? Tipo, não é todo evento que eu vou sentir que tá condizente com o que eu quero pra minha vida, pra minha carreira e tudo mais. E tá tudo bem escolher não ir, mas aí, você entende? É uma escolha consciente. É tipo, eu não vou nesse lugar. Quando, sei lá, você escolhe um bar com seus amigos, você não gosta de um bar, você vai dizer, eu não gosto desse bar. E é isso, você escolhe não ir. Mas aí eu mexi nesse mar de desculpas, assim, o que eu tô me impedindo de fazer? Porque existe também autossabotagem, mas também existe zona de conforto. Realmente existe esse lugar de... Foi o que eu falei, o cérebro não quer pensar. Ele fica, você quer levantar cedo ou você quer dormir? Você quer dormir, sabe? E eu tenho muito problema de sono e eu super valido a minha experiência com isso, porque é foda realmente você acordar cedo dormindo muito mal. Mas eu falei, gente, agora que eu tô entendendo melhor o meu problema de sono, que eu tô, sei lá, suplementando melatonina e tomando remédio até. O que me impede de ainda acordar cedo e aproveitar o meu dia da forma que eu gostaria? É que eu acordo com sono. Mas, gente, assim, eu não sei, mas talvez tenha gente que acorde muito energizada. Minha mãe falou que isso é uma realidade pra ela acordava super energizada. Mas eu não sou assim. Eu sempre acordo com sono, independente da hora que eu acorde. Pode ter mais ou menos sono, mas normalmente eu vou acordar com sono. Então, se já vou acordar com sono mesmo, que eu acorde mais cedo, porque eu sei que eu não vou ter tanto estresse quando acordar mais tarde, porque por mais que seja um sacrifício ali no início do dia, organizar minha vida de outra forma. Eu vou ter tempo pra respirar. E aí, quando eu acordo mais tarde, isso tudo vai pra lá. Nossa, eu começo a atrapalhar tudo. Começa a atrapalhar a alimentação, saúde mental, trabalho. Tudo começa a ficar meio misturado. E eu não gosto dessa sensação. Então, essa é uma escolha consciente que eu estou fazendo pra mim. Significa que eu tenho que me obrigar todos os dias a acordar às 3 da manhã? Não, mas significa que eu quero fazer uma mudança de vida e que eu tô buscando as melhores formas pra fazer isso, sem ser também super irracional e rígida e autocrítica, porque esse não é o caminho pra mim. Eu já testei ser autocrítica e me forçar a acordar mesmo exausta. Eu posso sim escolher que em dias que eu estiver, né, me sentindo bem, e não como desculpa, entende? Mas tipo, os dias que eu realmente tiver uma boa noite de sono, é legal acordar mais cedo, porque eu me sinto uma pessoa diferente, porque eu tenho todo um ritual da manhã, eu tenho... Gente, é outra coisa, eu demoro pra levantar no sentido da mente, assim, a minha mente demora pra ligar. É uma outra história. Eu não quero mais me dar desculpas sobre isso. Se eu estiver exausta, é óbvio que eu vou descansar. Eu priorizo muito o meu descanso. Agora, talvez eu não queira passar a minha vida inteira me perguntando, caramba, e se eu acordasse mais cedo, o que aconteceria? O que caberia no meu dia? Porque hoje eu acordei cedo e, tipo, sinceramente, eu acordei com muito sono, mas
eu não acordei mal, porque eu tive uma boa noite de sono, eu fui acordando com calma, eu tive todo o meu ritual matinal, eu tomei meu café, eu fui fazer meu exercício, e tipo, isso tudo me colocou num mood, não tenho há meses, anos talvez até. Mas a reflexão é, o que você tá se limitando? O que realmente é uma escolha consciente e o que é um limite que você tá colocando num lugar que não teria esse limite? Então, não, mas eu nem gosto de experimentar coisas novas, mas experimenta. Tenta ver como é que é. Se você odiar acordar cedo, você pode sempre voltar a acordar na hora que você acordava e pronto, sabe? Mas é sobre não se limitar, eu acho. Então, por fim, essa reflexão me levou em 2 conclusões meio principais. O primeiro é, o que eu falei no início do episódio, quando você achar que o problema tá fora, dá uma checada com você se o problema não tá dentro. E isso não é pra invalidar os seus sentimentos e dizer, você tá inventando os problemas. Não, mas às vezes tem dores que a gente sente, tem reações que a gente tem que estão muito ligadas a um histórico traumático, estão ligadas a gatilhos de infância, coisas que você passou na infância que você carrega às vezes com você, reações que não condizem com... Por exemplo, tem uma coisa que eu faço, vou dar um exemplo pra poder não ficar parecendo que eu tô, sentando aqui o pau na pessoa que... Como eu fui muito autocrítica, às vezes ainda vem um estalo pra mim de dizer, tá vendo? Não vai dar certo. Isso aqui que você tá fazendo, uma merda. E eu sempre escuto e falo, tipo assim, calma aí. Calma aí. Você não tá uma merda. Essa é a minha dificuldade. Essa é a narrativa que entra pra mim com uma facilidade. Então eu já tomo cuidado. Eu já sei como lidar com ela. Eu tô craque já, inclusive. Então, é sobre esse tipo de coisa, sabe? Quando a sua visão tá tão distorcida da realidade, de fato, do que é mais próximo da realidade, que você nem consegue acessar. Então é importante se perguntar que narrativa a gente tá falando pra gente mesmo. O que a gente tá acreditando? E se de fato é verdade, sabe? Se eu cometo muitos erros, beleza, sabe? A gente vai honrar esses erros e ir atrás das responsabilidades. Como é que a gente pode melhorar e tal, não sei o quê. Todo mundo comete, então será que você tá se julgando uma pessoa horrível porque você comete erros, sendo que todo mundo comete? E aí fazer como se estivesse realmente investigando um crime, sabe? Porque quando você afasta a história de você, fica um pouco mais imparcial, você consegue ver as coisas com mais clareza. Quando é sobre você, é uma coisa muito intensa e forte. Então, se você investigar como um crime, tipo, brinca que você é detetive, começa a entender o que aconteceu ali. Eu tive uma reação muito forte. Eu senti no meu corpo como se eu fosse morrer, por exemplo. Mas a situação, na verdade, foi uma coisa que não me parece que seja tão grave. Então, usar essa régua, assim, da gravidade da situação é muito importante pra gente não perder completamente aonde tá a situação. Então, eu cometi um erro, mas foi que eu esbarrei em alguém na rua? Qual é a gravidade da situação? É importante se perguntar também pra gente também não morrer de culpa e entender essas reações nossas, se são gatilhos de fato, são coisas que estão enraizadas na gente e aquela situação ativou alguma coisa. Ou se de fato a situação foi chata pra caramba. Também existem situações que são chatas e acabou, que não bate bem na gente. Mas o ponto é, se você está sendo justo com você mesmo ou se você está se contando uma história onde você é péssimo, onde você é, ir entrando nessa espiral. E o ponto 2, tudo é questão de perspectiva. É impressionante. O mesmo restaurante que as pessoas passam horas na fila pra poder jantar, é o restaurante que uma outra pessoa vai passar na frente, vai olhar e falar, nossa, pra que essas pessoas estão aí? E tudo bem, porque não faz sentido pra aquela pessoa, mas faz sentido pra você estar na fila daquele restaurante, porque é o seu restaurante dos sonhos, você sempre quis comer ali. É o mesmo restaurante. Só que pra 2 pessoas diferentes, dependendo pra quem você pergunte, é uma coisa completamente diferente. Cada um vai ter uma opinião sobre tudo. Então, por que a sua sobre você precisa ser negativa? Por que quando você quer fazer alguma coisa... Por exemplo, eu tenho o hábito de me filmar na rua e fazendo coisas. Enfim, eu gravo vídeos, né? E aí, às vezes, eu fico assim... mas tá me julgando. Nossa, mas deve achar que eu sou uma idiota. Às vezes eu olho uma menina gravando alguma coisa e pode até ser que venha um julgamento automático, porque a gente tem coisas da sociedade enraizadas, né? Então, nossa... deve ser influencer, sei lá. Mas eu me paro e falo, assim, não, vai ver, ela só tá se divertindo, ela tá falando com o namorado por FaceTime. 1 milhão de coisas, sabe? Então você vai se impedir, por esse microsegundo que alguém te julga, de viver sua vida da melhor forma que você pode, porque alguém pode olhar pra você e talvez ele esteja pensando, gente, a gente se limita muito. A perspectiva dos outros não precisa necessariamente ser a sua. E também meio que não te interessa, entre muitas aspas, não é que foda-se todo mundo, não é isso, mas a perspectiva do outro é a do outro, e tá tudo bem também se ele quiser achar que eu tô me achando, entendeu? Porque eu tô gravando um vídeo no meio da rua, tudo bem, mas daí um desconhecido me impedir de fazer algo por mim, nossa,
fala de um medo meu. Entende o que eu quero dizer sobre olhar pra dentro e não pra fora? Porque o problema não é a pessoa que tá me julgando. Pelo menos não pra mim. Porque aí é uma coisa que ela tem que lidar com ela lá, não sei. Mas por que isso afeta a mim? Por que isso diz sobre a minha vida? Por que isso me impede de viver a minha vida? Entendeu? Da forma que eu gostaria. E por aí vai. Tipo assim, se uma pessoa está fazendo algo contra você, tipo, existem crimes cometidos contra, sabe? Tá tudo bem. Ninguém tá dizendo que você tem que fingir que nada aconteceu. É tipo, nossa, essa pessoa foi super agressiva comigo. Mas também eu tava sendo meio chata, né? Tipo, não é esse o caminho que eu quero que vocês pensem. Até esse próprio exemplo da agressividade, se uma pessoa está sendo hiper agressiva com você e ela se acha no direito, ou ela não se controla e tal, também diz sobre ela, entende? A forma que a gente se porta no mundo diz muito sobre a gente. É um pouco nesse pensamento. Eu não sei se fez sentido. Eu juro, parece que alguma coisa me possui. Eu começo a falar e eu entro numas reflexões e eu não sei se faz sentido. Eu te vejo quinta-feira que vem com mais um episódio de... Sinceramente. 6 da manhã, viu? Cedo, pois é, né? Uma nova mulher. Um beijo.